O Jornal da Manhã, sempre atento aos direitos do trabalhador, segue discutindo as novas regras criadas pelo governo federal e que mexem com a vida de todos nós. E para ajudar a entender direitinho como fica um desses benefícios a partir de agora, o auxílio doença. Para ajudar você de casa, trabalhador, a entender, né, Jéssica, passo a passo o que muda a partir de agora, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal da Manhã o advogado trabalhista, doutor Ricardo Freitas. Bom dia. Tudo bem, doutor? Bom dia, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Antes de a gente começar a falar do auxílio doença especificamente, vamos relembrar aqui no telão algumas dessas novas regras, já ditas inclusive aqui no Jornal da Manhã, que começam a valer a partir de agora. Olha só, quem solicitar o seguro-desemprego pela primeira vez vai ter que comprovar vínculo com o empregador por pelo menos 18 meses nos 2 anos anteriores. E também entraram em vigor, meus amigos, novas regras para o abono salarial. Agora, o tempo mínimo de carteira assinada, né, para ter direito ao benefício, passa de 1 mês para 6 meses sem interrupção. O pagamento que antes era de um salário mínimo passa para todos, passa a ser agora proporcional ao tempo trabalhado. E existem outras mudanças, viu? As regras sobre pensão por morte e auxílio-doença também mudam. A pensão passa a ter carência mínima de 2 anos de casamento ou união estável. O valor a ser pago passa a ser de 50% do anterior, mais 10% sobre cada dependente. E tem mais. No caso do auxílio-doença, uma das principais mudanças é que o prazo a ser pago pelo empregador será estendido de 15 para 30 dias antes que o INSS passe a arcar com o benefício. O valor máximo a ser pago será a média dos últimos 12 salários de contribuição. Doutor Ricardo Freitas está aqui. Por favor, doutor, por gentileza, acomode-se aqui em sua cadeira. Enquanto isso, a gente já começa esse bate-papo, né, Jéssica? Porque é um tema que seguramente, nesse momento, está aí trazendo aí algumas dúvidas para muita gente. Eu já pergunto para o senhor, esta mudança a partir de agora com relação ao auxílio-doença, anteriormente o que acontecia? O trabalhador poderia ficar até 15 dias afastado recebendo pela empresa. Esse tempo foi ampliado. Eu pergunto para o senhor, qual é o impacto que isso passa a ter a partir de agora junto às empresas? O que acontece? Antigamente, como você falou, o prazo que a empresa tinha para pagar era apenas os 15 primeiros dias. A partir do 16º dia, quem pagava é o INSS. A partir do dia 1º de março, o empregado ele receberá o salário integral da empresa até os 30 primeiros dias a partir da convalescência, a partir do momento que ele fica afastado. A partir do 31º dia já é o INSS. Então, nesses primeiros 30 dias não está segurado, não tem nenhum tipo de seguro pela Previdência Social. Exatamente. O empregado ele não está coberto pela Previdência Social nos 30 primeiros dias, apenas a partir do 31º dia. Isso implica maiores custos para as empresas. Naturalmente. As empresas, obviamente, não estão gostando nada dessa medida provisória que entra em vigor a partir do dia 1º de março, porque, obviamente, vai aumentar em mais 15 dias de trabalho para o pagamento do empregado, para que ele receba o salário integral. E no caso dos profissionais autônomos, um pedreiro, por exemplo, que se machucou, não tem uma empresa aí para pagar esses 30 dias. Como é que funciona em casos de profissionais autônomos? O profissional autônomo, ele terá direito a receber o auxílio-doença a partir do momento que ele faz o requerimento junto ao INSS. Ele tem um prazo de 30 dias para fazer isso. Se ele fizer dentro desse prazo, ele começa a receber do INSS o auxílio-doença a partir do momento em que ele teve o afastamento dele. Muda também o cálculo com relação ao valor a ser recebido por esse trabalhador referente ao auxílio-doença, doutor? Muda o cálculo sim, porque antes o trabalhador receberia 91% do salário-benefício. Agora ele recebe a média aritmética dos últimos 12 meses de contribuição, das últimas 12 contribuições. Antes 91%, respeitando o teto aí do auxílio-doença, não é mesmo? Agora esta média das últimas 12 contribuições. Exatamente. E o que muda em relação à perícia? Outras empresas conveniadas podem fazer também essa perícia para dar entrada no auxílio-doença? Exatamente. Antes, apenas o médico perito do INSS concursado poderia fazer essa perícia, essa constatação. A partir de agora, não. As empresas que mantêm em sua estrutura um quadro de médicos, peritos, eles podem fazer essa perícia e podem deslocar esse funcionário para o INSS, se o INSS não tem apenas agora exclusividade para realizar essa perícia. O senhor entende isso como algo positivo do ponto de vista em que se amplia essa rede aí de profissionais ou não? Qual é o entendimento do senhor a respeito dessa mudança aí? Para o empregado isso é muito positivo, porque antes você precisava marcar uma perícia, às vezes a perícia demorava um pouco,
as pessoas reclamam que nem sempre a perícia é favorável ao empregado. Então, para o empregado, é um ponto positivo isso. Para a empresa, existe uma indiferença com relação a isso. Aquela empresa que já tem em seu quadro de estrutura um departamento médico, não muda muito não. Mas, como existem empresas conveniadas, como você falou, Jéssica, que podem fazer isso, para essas empresas também é uma captação de recursos. Um funcionário que demorar de dar entrada na Previdência Social, o senhor disse que a partir do 31º dia, se demorar mais, por exemplo, 45 dias, ele tem o retroativo ou não? Então, o prazo que o empregado tem para requerer junto ao INSS o benefício do auxílio-doença é de 45 dias a partir de agora. Antes era de 30 dias. Isso significa que, se o empregado ele tem o afastamento dele no dia 1º de março, vamos dar esse exemplo, ele tem 45 dias para fazer isso. Se ele fizer dentro desse prazo, o INSS vai pagar o auxílio-doença dele retroativo ao momento em que ele ficou afastado, mas respeitando que os 30 primeiros dias é da empresa a partir do 11º dia. Se ele perder esse prazo, o INSS paga o benefício a partir do momento que ele fez o requerimento. Para o autônomo, o prazo são 30 dias. Bom, doutor, como é que fica a partir de agora com essa nova legislação, a situação do auxílio-doença ou do pagamento do auxílio-doença para aquele trabalhador que se filiou ao INSS já portando uma lesão ou já portando um problema de saúde? Exatamente. Aquele segurado do INSS, que ele já entra no sistema da Previdência Social portando uma doença, ele obviamente não terá direito a esse benefício. A não ser que ele tivesse uma doença e essa doença tivesse um aprofundamento, um agravamento. Nesse caso, nessa exceção, ele terá direito ao benefício do auxílio-doença. E para dar entrada nisso tudo, é a empresa que orienta ou o próprio funcionário deve procurar a Previdência? A empresa deverá informar, obviamente, ao empregado dos direitos dele para que ele procure o INSS. Cabe ao empregado procurar o INSS para fazer o requerimento do auxílio-doença, que é diferente do auxílio-acidente, onde a empresa é quem encaminha no dia do acidente, através do CAT. Doutor Ricardo Freitas, advogado trabalhista, aqui no Jornal da Manhã, esclarecendo as dúvidas sobre o auxílio-doença. Obrigado, doutor, pela presença mais uma vez, pelas informações, hein? À vontade. Bom dia. Bom dia. A gente lembra que o Jornal da Manhã segue discutindo essas mudanças importantes em direitos do trabalhador ao longo, portanto, dessa semana. E você de casa também pode sugerir, participar, mandar suas dúvidas para o nosso e-mail, jm@redebahia.com.br.